introduçõezinhas iniciais com relação a este trabalho, a este estudo. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado, não sei se todo mundo sabe. O meu mestrado foi feito aí entre 2019 e 2021. Fiz a minha dissertação e ela acabou se tornando um livro com algumas adaptações. Ela não fala do direito brasileiro, não fala do direito brasileiro por um motivo muito simples. Eu estava lá, né, na Europa, com toda a legislação, jurisprudência e doutrina sobre a União Europeia. Eu quis aproveitar aquilo ao máximo para trazer depois para cá, porque aqui eu vou falar do Brasil por muito tempo, né? Espero eu, se Deus quiser. Então, eu achei muito oportuno fazer me empenhar na legislação estrangeira para depois trazer alguma comparação aqui com o direito brasileiro. E se a gente fechar um pouco os olhos, quem tiver curiosidade depois de ler o livro, e fechar um pouquinho assim, os olhos para os artigos, a própria letra legal, e pegar a fundamentação, a argumentação jurídica, vai perceber que a gente consegue chegar em mais ou menos nas mesmas conclusões que eles com a legislação que a gente tem hoje. Mais uma observação: esse livro não está escrito em português brasileiro, ele está escrito em português de Portugal. Então, algumas palavras aí vão parecer um erro de digitação. Não são necessariamente erros de digitação, são ali algumas palavras que são um pouquinho diferentes. Então, vai ter um R ali faltando, um C ali sobrando, enfim. Mas não prejudica em nada a compreensão do livro. E o último recado mais importante é que, como eu falei no começo, isso não acontece, isso é um bate-papo. Então, sintam-se à vontade, estão com os microfones abertos aí, aqui há microfone, enfim, para que quem quiser fazer uso da palavra possa aí fazer um complemento ou fazer alguma pergunta, e se quiser intervir, façam perguntas fáceis, por favor. Se fizerem perguntas difíceis, eu vou fingir que não ouvi. Mas vamos lá. Privacidade e proteção de dados. Isso é uma questão que afeta, né, a todos nós. Em algum momento da vida se viu alguma situação que se vê afetado pela privacidade ou pela proteção de dados. E eu vou falar um pouquinho aqui, mais ou menos, serão 2 blocos da minha fala. Um mais introdutório ali, mais para falar um pouquinho sobre a privacidade, rápido, bem rápido, histórico sobre a privacidade, um rápido histórico também sobre a proteção de dados. E eu dividi em blocos, o primeiro como a introdução, e o segundo que eu vou falar sobre 2 dos vários artigos que eu tratei no livro. São vários artigos tomando por tronco a legislação portuguesa, o Código do Trabalho português, e ali eu vou trazendo doutrina, jurisprudência e legislação de outros países, Alemanha, França, Itália e Espanha. Salvo erro, são esses 4, além de Portugal. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre esse histórico da privacidade e da proteção de dados, e depois eu vou falar um pouquinho sobre liberdade de expressão e opinião, que é previsto no artigo 14 do Código do Trabalho português, e confidencialidade das mensagens e de acesso à informação, previsto no artigo 22. É o primeiro e o último artigo que diz respeito a uma questão que é do direito de personalidade e que abrange a privacidade e a proteção de dados. Falando primeiro sobre a privacidade. A privacidade assim, existe aqui, a gente tem uma plateia heterogênea, tem operadores do direito, tem não operadores do direito, tem pessoas aqui que não operam no direito do trabalho. Então, eu resolvi puxar um conceito de alguém ali inusitado que alguns nascidos mais ou menos na minha época, um pouquinho antes, vão conhecer. Escarudinho, de Ouro Preto, de Capital Inicial, e ele tem uma música interessante, que é uma música chamada 4 Vezes Você, que diz: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Sem querer ou querendo, ele meio que conceituou ali o direito à privacidade, pelo menos na sua primeira ideia, no seu primeiro aspecto. Se a gente for pegar o conceito de 2 estudiosos, esses não são cantores de música pop,
Louis Brandeis e Samuel Warren, em 1890 eles conceituaram o direito à privacidade como the right to be left alone, o direito de ser deixado em paz. Esse estudo influenciou muito a jurisprudência dos Estados Unidos lá para 1890 e foi um dos primeiros estudos feitos sobre privacidade. 1890 significa dizer que não é ali um direito tão antigo. 1890, século XIX, ali. E aí, se nós pegarmos as palavras de Amaury Haru Mori, até o século XVIII, a gente pode perceber que não era possível guardar, nas ruas de Nápoles, né, não era possível guardar a vida particular dos olhares de outrem. Com efeito, cada família ocupava uma das diversas divisões abertas nos rés do chão de cada casa. E ali os membros praticavam atos mais importantes de suas vidas, como comer, dormir e principalmente exercer os seus ofícios. Então, a vida, numa determinada época, era pública. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. E o que mudou a partir daí? No século XVIII, mais ou menos, começam a ver os ideais que levaram à Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, começa a surgir o direito de propriedade, e o direito de propriedade dá condição ao surgimento de um outro direito, que é o direito de privacidade. Então, quem tem a propriedade em um determinado momento passa a ter o direito à privacidade. E aí a gente tem o que se chamou de privacy property, que é o exercício da propriedade, como condição ao exercício da privacidade. Os direitos eles vão mudando à medida em que a sociedade vai mudando. Para tornar bem curta aqui a questão, chega em um determinado momento, o direito de propriedade começa a evoluir, ali chegando praticamente ao seu patamar absoluto, no auge da primeira Revolução Industrial, e passa a sofrer mudanças, sendo condicionado, perdendo-se desse caráter absoluto e passando a ser condicionado à sua função social. E o direito à privacidade, da mesma forma, continua evoluindo e vai se desapegando do direito de propriedade e passa a ficar mais ligado à personalidade humana. A gente perde um pouco o caráter patrimonial da propriedade, da privacidade, e passa a ficar mais íntimo da personalidade, começa a se ligar mais à personalidade até ganhar contornos próprios. A gente sai então da privacy property e entra na privacy personality. Se nós pegarmos aqui, tem uma fala da doutrinadora Teresa Moreira, e ela diz: já não pode pensar-se a intimidade, que ela utiliza a intimidade, falando de privacidade, há uma pequena diferença, mas enfim, já não se pode pensar-se na intimidade como um atributo de uma só classe, nem como um valor patrimonial. Ela passa a ser parte inerente da condição dos homens. Mas o direito de privacidade, ele não para por aí. Ele continua evoluindo ali, de acordo com a evolução da sociedade, e ele ganha outro contorno. Antes, o direito de privacidade, como uma tutela negativa de impedir que bisbilhoteiros e pessoas não autorizadas tenham ali acesso ao que te é privado, o que te é mais íntimo, ele passa a ter uma outra conotação. Ele não perde seu caráter negativo, mas ele também atende a um caráter positivo. Passa a ter um caráter positivo que se começou a chamar de autodeterminação informativa. Além de eu obstar que particulares possam ter acesso ao que é mais íntimo e privado, eu posso controlar o acesso das minhas informações privadas. Então eu posso dizer quem vai ter acesso a determinada informação, por quanto tempo terá acesso, para que finalidade, se eu vou poder eventualmente corrigir dados que estão equivocados, atualizados. Só para citar como está o motivo, que a gente precisa citar como está o motivo quando a gente fala do direito português, na verdade, sim, não é direito português, mas enfim, foi feita a dissertação lá. Fundamentalmente, no direito de privacidade e a autodeterminação informativa, ele se traduz fundamentalmente na faculdade do particular determinar e controlar a utilização dos seus dados pessoais. Aí vem Guilherme da Fonseca e esmiuça tudo isso que eu já havia mais ou menos dito aqui para os senhores. E aí tem um caso muito interessante, que ele foi um desdobramento desse direito, na verdade foi a exteriorização dessa vertente positiva do direito à privacidade, que é o caso Google versus Espanha. Era um cidadão que tinha ali uma dívida
Ele foi processado, ele pagou aquela dívida, e aí, anos depois, ele foi um determinado mecanismo de busca, né, no Google, e digitando o nome dele, ele encontrava o nome dele vinculado à dívida que ele já havia pago há muito tempo. E aí, ele, cansado disso, resolveu falar: eu não quero o meu nome vinculado a essa dívida que já não interessa mais a ninguém, já foi paga. E entrou uma ação, essa ação foi para o Tribunal de Justiça da União Europeia, e o Tribunal de Justiça, sopesando vários direitos ali, inclusive o direito à informação, que é um direito que nós todos temos, de realizar ali buscas e obter informações, sopesando esse direito com o direito à privacidade, fez prevalecer o direito à privacidade e determinou que a Google excluísse o nome dele com a vinculação à dívida que ele possuía. Essa jurisprudência ela foi tão importante que influenciou a legislação espanhola, inserido no artigo 83 da Lei Orgânica número 3 de 2018, o direito ao esquecimento em buscas da internet. Mas voltando, por que o direito, essa autodeterminação informativa, ela se tornou tão... ela cresceu tanto com relação ao direito de privacidade? Justamente em relação a um outro direito que surgiu em razão da evolução da sociedade. A gente teve uma evolução magnífica de uns tempos para cá, principalmente depois da terceira revolução industrial, lá para 1950, se eu não estou em erro, com a popularização dos computadores e da internet. A partir do momento que a gente passa a ter um computador, que a gente passa a ter uma internet, a gente consegue compilar dados, a gente consegue armazenar os dados, consegue compartilhar esses dados e tratá-los da maneira que melhor nos convier. E a gente consegue aí fazer tantas coisas que a informação, os dados se tornaram, como dizem, o ouro do século XXI. E aí vieram várias questões decorrentes dessa possibilidade de armazenamento de dados e de circulação desses mesmos dados como uma forma de riqueza. São várias as perguntas, eu selecionei algumas aqui. Quem tem a finalidade para fazer o tratamento dos dados pessoais? Deve haver uma finalidade específica para esse tratamento? Deve o titular de dados ter a ciência de todas as finalidades para as quais esses dados são utilizados? Há necessidade de consentimento do titular de dados para que eles sejam tratados? Há um prazo para o tratamento desses dados? E o responsável pelo tratamento deve responsabilizar-se no caso de vazamento de dados pessoais? A resposta a essas questões, como resposta, vários estudos foram feitos e vários diplomas jurídicos foram criados. Os principais deles, para nós, na União Europeia, o RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o objeto do estudo do livro, juntamente com aqueles outros artigos, e a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que trata exatamente sobre essas questões e tenta dar respostas a essas indagações que são muito importantes, principalmente para o titular dos dados pessoais. Pois bem, uma curiosidade com relação a esses dois diplomas, o RGPD lá e a LGPD aqui, é que o RGPD, a LGPD, muito embora digam que é mais ou menos uma cópia, ou a LGPD foi inspirada no RGPD, nós não temos aqui um tratamento de dados no contexto laboral. Nós não temos nenhum artigo que diga respeito à relação trabalhista na LGPD. E no RGPD nós temos o artigo 88 que trata especificamente do tratamento de dados no contexto laboral. Alguma doutrina, ou alguns vão dizer que não precisa desse artigo porque a Justiça do Trabalho já está fadada mesmo ao fracasso. E outros vão dizer que não há porque não precisa, porque a gente pode aplicar aqui a gente pode aplicar a LGPD de maneira tranquila, de acordo com o que tem que fazer, nos aplicando de forma subsidiária e respeitando a peculiaridade ali da nossa seara. Evidentemente, só deve aplicar a segunda corrente, até porque esse direito de proteção de dados faz parte da nossa personalidade. E todo trabalhador, antes do trabalhador, é um cidadão. E ele não perde esse status simplesmente por assinar um contrato de trabalho. Pois bem, então eu fecho esse primeiro balcão de introdução e entro na segunda parte, que tinha vários artigos para selecionar, são artigos muito bacanas assim, de estudar. Eu acabei selecionando dois porque são assuntos mais ou menos na ordem do dia no país. Falar nesses dois artigos é o que a gente vem discutindo nessas últimas semanas. Mas enfim,
Eu vou só passar aqui todos os artigos que são estudados no livro e selecionei dois. Então, liberdade de expressão, no artigo 14, reserva da intimidade da vida privada, no artigo 16, proteção de dados, no artigo 17, dados biométricos, no artigo 18, testes e exames médicos, no artigo 19, meios de vigilância à distância, no artigo 20, e a utilização desses meios de vigilância à distância, no artigo 21, confidencialidade de mensagens e de acesso à informação, no artigo 22. Então, serão vistos aqui na fala o primeiro e o último. A lei do trabalho, artigo 165 a 171, que é o último tópico ali do livro. Então, vamos ao primeiro artigo, que eu faço aqui a leitura. Liberdade de expressão e de opinião, artigo 14 do Código do Trabalho português. É reconhecida no âmbito da empresa a liberdade de expressão e de divulgação do pensamento e opinião, com respeito dos direitos de personalidade do trabalhador e do empregador, incluindo as pessoas singulares que o representem e do normal funcionamento da empresa. No primeiro momento, a gente eu não sei, os senhores, mas eu não conseguia ali ver uma relação direta entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade. Mas quando a gente tenta responder a essa pergunta, ela entra aqui no contexto. Pode o trabalhador invocar o direito de privacidade para impedir que um conteúdo potencialmente ofensivo ao seu empregador postado nas redes sociais seja utilizado como prova de despedimento com justa causa? E essa é uma questão que não dá para ter uma resposta, nem que sim e nem que não, sem que a gente consiga avaliar o caso concreto. E o caso concreto ele está intimamente ligado com uma expressão-chave chamada expectativa de privacidade. Então, hoje em dia, todos nós temos aqui redes sociais e sabemos basicamente para que as redes sociais funcionam. Elas servem para mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer, o que a gente vai fazer, ou as nossas preferências de uma maneira geral. Então, por meio das redes sociais, a gente, no fim das contas, quer ser isso. Essa é a ideia das redes sociais. Hoje, ela possui diversos mecanismos, diversas formas de restringir determinados acessos, compartilhamentos, repostagens, não se pode marcar, etc. E tal. Mas quanto mais você sai desse tipo normal de configuração, mais você vai se afastando do que a rede social nasceu para ser. E existem alguns casos em que se tem uma rede social de uma maneira natural, normal, como vou mostrar para todo mundo o que estou fazendo e o que eu penso, mas a partir do momento que aquilo se torna prejudicial, porque abusou-se da liberdade que se tem de manifestação, fez de forma abusiva, pretende-se utilizar a privacidade como escudo para se blindar de eventual responsabilidade. Eu trouxe aqui um acordo muito interessante do Tribunal da Relação de Lisboa. O Tribunal da Relação é como se fosse o segundo grau lá de Portugal. Lá não tem uma estrutura da Justiça do Trabalho como nós temos aqui no Brasil. É como se fosse um TJ com uma área trabalhista ali. E nesse acordo eu digo o seguinte, olha só, no conceito de amigos do Facebook, cabem não só os amigos mais próximos, como também outros amigos, simples conhecidos, ou até pessoas que não se conhecem pessoalmente, apenas estabelecendo alguma afinidade de interesses no âmbito da comunicação na rede social que leva a aceitá-los como amigos. Eu tenho vários no Facebook exatamente dessa maneira. Qual é o grau de expectativa de privacidade que eu tenho em relação a eles? De poder dizer ali qualquer asneira e não ter nenhuma repercussão. Esperar que não tenha nenhuma repercussão. O recorrente, no caso o ex-empregado, não poderia, nem é credível que tenha suposto ter uma expectativa minimamente razoável de reserva na divulgação do conteúdo, sendo forçoso concluir que a divulgação do conteúdo em causa, apesar de disponibilizada a amigos, deve ser considerada como pública. Como se concluiu, o trabalhador, por sua livre iniciativa, ao proceder àquela publicação, não só quis deixar ao livre-arbítrio de seus amigos do Facebook procederem conforme lhes aprovessem na divulgação do conteúdo que publicou, como inclusive tinha em vista que através deles houvesse uma divulgação mais ampla, nomeadamente aos amigos dos amigos. Por conseguinte, não poderia ter qualquer expectativa de privacidade, já que deliberadamente nem a procurou preservar. Antes, apelando a que seus amigos partilhassem o conteúdo. Nesse caso, ele faz lá aquele questão falando cobras e lagartos de toda a administração da empresa, e no fim ele coloca, partilhem amigos. Então, é um contrassenso se pedir depois a privacidade de um conteúdo que se abdicou dela. Simplesmente, olha, publiquem
e aquilo ganha corpo e não se tem um número determinado de pessoas que têm acesso àquela informação. Assim, está claramente afastado o caráter privado do grupo e a natureza privada ou pessoal das publicações. E logo, aquele conteúdo e o seu autor não se beneficiam da tutela da confidencialidade prevista no artigo 22 do Código do Trabalho. E aí ele retorna ao direito da liberdade de expressão, dizendo: ele deve ser feito dentro de determinados limites. E o direito de opinião não fica diminuído por isso, muito pelo contrário. Todos nós temos direito à liberdade de expressão e os direitos, como sabem, não são absolutos, eles conhecem limites. Dito por outras palavras, não é necessário recorrer à ofensa grosseira e pessoal, bem como à difamação, para afirmar e reclamar do direito. Então, neste caso, a baixa expectativa de privacidade não permitia que aquele trabalhador utilizasse a privacidade como forma de impedir que aquele conteúdo fosse utilizado como uma prova de dispensa por justa causa, ou um procedimento que pudesse levar à dispensa sem justa causa, como o direito deles. Então, eu faço esse link do artigo 14 para o artigo 22 e aqui entro já direto no artigo 22, porque acho que ninguém aguenta mais. Vamos lá, que vai ser rapidinho. Artigo 22, confidencialidade de mensagens e acesso à informação. O trabalhador goza do direito de reserva de confidencialidade relativamente ao conteúdo das mensagens de natureza pessoal e acesso à informação de caráter não profissional que envie, receba ou consulte, nomeadamente através do correio eletrônico. E o número 2, o disposto no número anterior não prejudica o poder do empregador estabelecer regras de utilização dos meios de comunicação da empresa, nomeadamente o correio eletrônico. Novamente. Pois bem, aqui é dito conteúdo pessoal. Novamente a gente tem essa questão da expectativa de privacidade. Eu trago novamente um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que tem um julgamento diametralmente oposto àquele que nós vimos agora há pouco. Olha só, as pessoas, normalmente, quando estão em círculos privados e fechados, em que sabem que só são escutadas pelo destinatário ou destinatários presentes e relativamente aos quais existe um mínimo de confiança no relacionamento que se estabelece, falam à vontade, dizem disparates, queixam, se exageram, troçam de terceiros, dizem mal deles, qualificam-os muitas vezes como pouco civilizado, confessam-se. Quem nunca fez isso, quem nunca chegou num grupo depois de um dia terrível de trabalho e ali fala cobras e lagartos do seu chefe, fala cobras e lagartos da administração, quer que a empresa feche, que pegue fogo, que todos os empregados lá dentro, enfim, fala tudo, mas com uma expectativa de privacidade naquele ambiente que permite dizer: puxa, o Regis hoje está estressado, vai precisar ali de um vinhozinho, uma cervejinha para dar uma relaxada. Essa é a expectativa de privacidade que se espera ter objetivamente em um determinado grupo. E esse tipo de situação, esse tipo de confidencialidade que se espera, leva a não se pretender que esse tipo de situação seja utilizado como prova num eventual procedimento que leve a uma dispensa por justa causa de determinado trabalhador. Eu perdi aqui o meu rascunho, deixa eu ver qual que é a próxima. Ok. Confidencialidade. Então, vista essa questão sobre a baixa ou alta expectativa de privacidade que se tem, o que a gente pode pensar desse artigo 22? A confidencialidade de mensagens e o acesso à informação, que detém ali essa alta expectativa de privacidade, não estão atrelados aos tempos de trabalho ou tempos de descanso. Ou seja, eu recebo, envio um e-mail, uma mensagem, ou consulto uma página de internet que é privado meu, dentro do ambiente de trabalho. O meu chefe, ele pode aceder a este conteúdo e dizer: olha, o que você está escrevendo? Ou qual é o e-mail que você está recebendo? Ou que página você está consultando? Pensando que ele está no ambiente físico do trabalhador, a gente vislumbra uma coisa. Agora, se ele está em teletrabalho, por exemplo, se tem ali algum mecanismo que permita que página que aquele trabalhador está consultando, o histórico dele de navegação, enfim, não está atrelado aos tempos de trabalho, nem aos tempos de descanso, nem ao espaço físico em que o trabalhador se encontra, no estabelecimento empresarial ou em teletrabalho. Também não está atrelado à propriedade dos equipamentos utilizados. Não é porque o trabalhador forneceu toda a ferramenta de trabalho, o computador, o tablet, o celular, é que ele vai colocar ali um dispositivo para saber o que se fala, o que se envia, o que se recebe, o que se consulta. E
também não está sujeito à prova, a forma empregada. Pode ser ali um e-mail, pode ser ali aquele papelzinho que passa para o empregado, porque isso não existe mais. Enfim, então, o que a gente pretende vedar no caso da confidencialidade de mensagens, informações, enfim, é vedado o acesso ao teor dessas comunicações, quando sabidamente são pessoais. Então, e-mail, aplicativos de mensagem instantânea, bem como consultas a sites na web. E o que permitir ao empregador fazer? Ele pode instalar filtros que proíbam o trabalhador de aceder a determinados conteúdos em sites eletrônicos, por exemplo, sites de conteúdo adulto, programas de download de filmes e músicas, streamings, redes sociais, pode ser que numa determinada área não haja necessidade nenhuma de utilização de redes sociais, então pode se bloquear. Também o que se pode pensar nesse caso da navegação, que é algo muito complicado. Você às vezes tem uma baixa produtividade do empregado e não sabe o que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo, se você tiver a navegação, o histórico de navegação dele, você pode saber se ele tem uma doença grave, se está procurando determinados remédios, determinadas clínicas, ou se a empregada está grávida, se consulta muito artigos de bebê, mamadeiras, fraldas, etc. Ou mesmo as suas convicções políticas, religiosas, as suas opções sexuais. Isso é íntimo de cada pessoa e essas informações, o empregador dotado delas, de certa forma perigoso, porque existe ali uma possibilidade de eventualmente tomar algum tipo de providência que possa prejudicar o trabalhador. Então, sim ou não, um mecanismo aqui que poderia ser criado seria uma verificação do tempo que se passa em navegação sem a necessidade de acesso ao seu conteúdo, de modo que alta navegação, baixa produtividade, a gente sabe que alguma coisa está ali errada, está acontecendo. Ou qualquer outro meio que seja lícito e que tenha respeito aos direitos fundamentais. Passando, acho que é o nosso último slide, a nossa última versão, sobre a proibição do e-mail pessoal, a gente já mais ou menos falou, de caráter eminentemente pessoal, e isso também não pode ser acedido. Agora, o e-mail profissional. Vamos pensar, hoje nós temos todo mundo que tem um celular e tenha internet, deve ter como requisito obrigatório a criação de e-mails. Os e-mails hoje são gratuitos, não é como era antigamente, e tem ali uma quantidade, uma base suficiente para se armazenar muita coisa. Então, e-mail profissional. Ele pode ser acedido pelo empregador, o conteúdo desse e-mail não pode ser consultado pelo empregador? Ele pode, pelo menos pelos estudos que eu fiz de uma maneira geral, ele pode, desde que observada a LGPD, observado o RGPD, desse plena ciência e ciência prévia ao trabalhador, clara, que seja colocado ali no regulamento da empresa, em norma coletiva, de qualquer modo que deixe expresso que naquela empresa o e-mail profissional é para utilização profissional e deixando ciente de que aquele e-mail pode ser vistoriado desde que seja de conteúdo eminentemente profissional. E por que eu digo isso? Mais uma vez eu trago, eu acho, a última forma do Tribunal da Relação de Porto. Ele diz o seguinte: sendo disponibilizado ao trabalhador conta de correio eletrônico profissional, mas sem a definição de regras quanto à sua utilização, normalmente sem que seja proibida a sua utilização para efeitos pessoais, não pode o empregador aceder ao conteúdo dos e-mails e dos seus anexos enviados ou recepcionados nessa conta, mesmo que não estejam marcados como pessoais ou os seus dados externos não resulte que sejam pessoais. Se a gente fizer uma leitura de uma outra forma desse artigo, desse acórdão, nós vamos chegar no seguinte: sendo disponibilizado ao trabalhador conta de correio profissional com definição de regras quanto à sua utilização, normalmente de que é proibida a sua utilização para fins pessoais, pode o empregador aceder ao conteúdo desses e-mails e de seus anexos enviados ou recepcionados nessa conta, desde que não sejam marcados como pessoais ou de seus dados externos não resultem que sejam pessoais. Essa é uma parte importantíssima, por quê? Vamos pensar que no e-mail profissional utilizado apenas, cuja determinação seja de que seja utilizado apenas para fins profissionais e de que pode ser consultado eventualmente pelo empregador, determinado trabalhador vai lá e manda um e-mail para a esposa, que não trabalha na empresa, escrito lá: jantar romântico hoje à noite. Pelas características externas do e-mail, já é claro que aquilo é um e-mail pessoal.
enviado por meio de um correio eletrônico profissional. Ok, o empregador pode punir o seu trabalhador? Pode, porque ele violou uma regra da empresa. Ele pode aceder ao seu conteúdo? Não. Sabidamente pessoal. Então, nos estudos que eu fiz, para desenvolver esse tipo de jurisprudências aqui que eu pude colher, a solução seria mais ou menos essa. Eu acho que eu termino por aqui a minha fala, só queria fazer aqui uma pequena metáfora. Se isso aqui fosse uma aeronave e eu fosse um piloto e chegasse aqui e dissesse: olha, esse é meu primeiro voo, então eu gostaria que todos aqui tivessem muita paciência na decolagem, no pouso, e ter muita fé também. Eu acho que todos os senhores iam ficar bem nervosos, apreensivos, né? Mas depois do pouso, se eu dissesse essa mesma coisa, não teriam aí toda essa apreensão, todo esse nervosismo. Essa foi a primeira vez que eu falo assim, para um público extenso e eclético e heterogêneo aqui. Já decolamos, pousamos e só me resta agradecer. Espero que eu tenha proporcionado uma boa viagem. Muito obrigado.